Olá, meu nome é Vitor Civental, sou oftalmologista do Brasil e ultimamente eu tenho focado os meus estudos em algumas áreas, como glaucoma, catarata e principalmente olho seco. Olho seco é uma matéria muito interessante, por quê? Por causa da alta prevalência dela e por causa de uma característica muito peculiar. Os sintomas não necessariamente batem com sinais. Muitos pacientes chegam com queixa e às vezes o que a gente vê no olho não é aquilo que a gente espera ver pela quantidade de sintomas que o paciente tem. E como é que isso pode ser mais acertado? Como isso pode ser melhor estudado e explicado para os pacientes? De um modo bem simples, usando máquinas digitais. Essas novas máquinas vão padronizar, quantificar e qualificar como é o olho seco do paciente. Então vamos pegar a população de um modo geral. Nós sabemos que 30% da população geral sofre de olho seco. Aquelas pessoas acima de 70, 75 anos, mais de 40, 45% têm olho seco. E aquelas pessoas que têm glaucoma, quase a totalidade dela. Por quê? Porque o próprio colírio de glaucoma, como prostaglandinas, vão atuar diretamente nas glândulas de meibômio. Então, como é que você vai conversar com o paciente? O paciente, quando ele chega, o ideal ele é fazer um questionário padronizado, que muitos desses aparelhos já têm no próprio software, que vai quantificar os sintomas deles em score. A partir daí, você pode seguir um padrão de exames. Como exemplo, no Keratograph, Keratograph é uma máquina, um topógrafo que consegue fazer uma quantidade enorme de exames relacionados ao olho seco. E alguns deles são fundamentais. Vamos pegar alguns que relacionam a clínica do paciente. Quando a gente pinga fluoresceína e faz o break-up time, muitas vezes é muito subjetivo como a gente conta esse tempo. Aqui, deixa essa subjetividade de lado e quantifica como que é o break-up time do paciente. Então vamos pegar como exemplo o Nick Boot. Aqui o paciente vai piscar e o software vai captar essa imagem. E assim que a lágrima começar a quebrar, ele vai formar um mapa após e vai mostrar aonde se quebra primeiro essa lágrima. Isso é muito importante. Por quê? Porque após o tratamento, você pode mostrar para o paciente como foi antes e depois do tratamento. E isso, como uma topografia, vai deixar bem claro para o paciente qual é o problema dele. Imaginando que antes, muitos pacientes tinham alguns sintomas, mas nada tão específico a olho seco. Vamos pegar outros exemplos. Olho vermelho. Muitos desses pacientes têm olho vermelho. E esse programa é muito interessante, que ele quantifica o olho vermelho do paciente. Aqui no programa é chamado de redness. Então ele vai segmentar por área e por totalidade quão vermelho está esse olho. Isso não só é bom para o olho seco, mas para outras patologias também, como patologias inflamatórias de um modo geral. Outro exame que é bem claro e isso deixa bem específico para o paciente é quantificar a quantidade ou a qualidade de gordura da lágrima do paciente. Aqui eles chamam de lipid layer. Eu chamo de cromatografia. Esse exame, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar não só como o paciente pisca, lembrando que a maior parte dos pacientes tem um piscar incompleto, mas ele vai dar a oportunidade de você de comparar como que está a camada gordurosa da lágrima com um padrão que o aparelho apresenta. E o mais fácil de explicar para o paciente é pegar o exemplo da pia. Então, quando a gente vai lavar um prato que se almoçou, na hora que a gente lava, aquela água da pia, ela fica meio gordurosa. E é isso que a gente vai explicar aqui. Quanto mais gorduroso for o olho,
mais gordura a gente vai ver móvel aqui. Isso é um outro fator. E o outro fator muito importante é que em muitos casos essa gordura ela é aparente e ela mal se move. Então aí você mostra para o paciente qual que é a quantidade de gordura e como que está essa qualidade de lubrificação do olho. Todos esses exames podem ser quantificados e isso é uma grande vantagem da meibografia. Meibografia, o que é? Ela vai tirar uma foto de todas as glândulas que você tem nas pálpebras, tanto superior quanto inferior, e vai quantificar como que estão essas glândulas, tá? Por quê? O que a gente sabe? A gente sabe que essas glândulas elas têm que ser retas e finas, como teclas de piano, mas no caso dessas doenças, elas começam a perder essa morfologia. E reparem aqui como elas ficam menores e mais tortuosas. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente sabe que menos de 50% dessas glândulas, isso já vai dar sintoma para o paciente. Então aqui você consegue quantificar e mostrar para o paciente. Isso naquele paciente com glaucoma é exacerbado. Muitas vezes aqueles pacientes com 80 anos chegam assim. E são essas as glândulas que você vai ter que potencializar a função delas. Mas daí você vai me perguntar, tudo bem, existe tudo isso de exame, mas o que isso vai me ajudar no dia a dia? Vai te ajudar de um modo muito simples. Nós sabemos que a síndrome do olho seco, quando não tratada, pode trocar o seu grau ou pode modificar o seu grau em até 0,5 a 1 grau. Em casos maiores, o cilindro pode mudar até 4 graus quando em topografias muito alteradas. Agora imagina isso em exames pré-operatórios para catarata, para uma lente premium. Não só vai alterar a leitura para fazer a lente, mas vai depois alterar toda a aberração do olho, fazendo uma qualidade de visão muito pior. Ou seja, alterando as aberrações ópticas do paciente, vai dar uma qualidade de visão muito ruim. Ou se não, para outros tipos de cirurgia, isso também pode influenciar. Então hoje nós temos o olho seco como nesse ambiente que o ar-condicionado é muito forte, que é muito prevalente. Existe muito tratamento, mas até pouco tempo atrás nós não conseguíamos mostrar para o paciente. Com esses exames você consegue mostrar de modo muito fácil para o paciente o que ele tem e principalmente fazer com que o paciente realize ou veja melhor como que é a evolução do tratamento dele.